Boa noite. Horrível ser boa noite. Parece que não jantou ainda. Você não jantou ainda? Não, é por isso que você vai passar na nossa cafeteria assim que terminar. Porque hoje nós temos... O que nós temos hoje? O que nós temos, Bernardo? Empadão de frango com catupiry. Torta cookie com Nutella? Esse é o nome completo? Meu Deus do céu. Massa de cookie recheio de Nutella. Você que me respondeu desse jeito sem vergonha, porque está de barriga vazia, não se esqueça de passar na nossa cafeteria assim que terminar, assim que você puder, porque é assim que a gente mantém toda essa obra de evangelização, além dos salgados que nós também temos, refrigerante, água com gás, tudo aquilo para você sair daqui bem alimentado. Começamos mais uma série no Águas Profundas. Deixa eu ver se já está aqui. Olha só que ligeiros que vocês estão aqui dentro. Quero ver quem está aí depois. Líderes que geram líderes. O que é liderar segundo o coração de Deus é o tema dessa noite. Uma série que precisa nos despertar para a liderança segundo a liderança de nosso Senhor. Nós trabalharemos 3 episódios nessa série justamente com o desenvolvimento de líderes do reino de Deus. Muitas vezes nós ouvimos e aprendemos coisas sobre liderança, chefia, coordenações que não estão de acordo com o reino de Deus, não estão de acordo com os princípios bíblicos. E essa série irá trabalhar os pontos específicos para que nós venhamos a nos configurar cada vez mais a Cristo Jesus. E hoje nós iremos trabalhar um local extremamente importante na vida de um líder que lidera segundo o reino de Deus, que é o seu coração. Se você está com a tua Bíblia, pega comigo 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 7. Achou? Não, porque eu não tenho Bíblia. A gente vai resolver isso para você também, meu querido. Aqui, antes de você ir embora, passa na Colo de Deus Store e adquira a sua Bíblia nova. Se você der muita sorte, eu não posso mostrar, porque vai que eu mostro e falo assim: nossa, essa aqui vai ser a nova Bíblia da Colo de Deus. Aí você vê essa Bíblia maravilhosa, vai passar ali, não vai ter. Aí vocês vão ficar bravos. Não vou falar que essa vai ser nossa nova Bíblia e que a gestora da nossa loja vai brigar um monte comigo porque eu mostrei antes da hora. Mas nós temos ainda a versão toda preta, né, com stickers para você colar e personalizar, que é linda também, que eu uso toda semana. Mas hoje eu resolvi usar essa daqui, que eu gostei muito, inclusive. Muito eu gostei. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 7. Diz assim: mas o Senhor disse-lhe: não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Palavra do Senhor. Se você está com a sua Bíblia, você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus nessa noite. Isso, eu disse bem forte, né? Tem que passar ali e comer um empadão hoje ainda, porque está batendo essa palma muito fraquinha. Então vamos lá, vamos nos situar de onde nós estamos. Nós estamos aqui por volta do ano 1030 a.C. e nós temos um rei exercendo o seu reinado. O nome dele é Saul. Saul foi um rei levantado pelo povo, porque o povo começou a olhar os reinos vizinhos e percebeu que os reinos tinham um rei, mas eles não tinham. Israel não tinha um rei. E eles falavam: nós também queremos ter um rei, assim como todos os outros povos da terra. Deus desejava ser o rei do povo. Deus queria reinar no meio dele. Mas para não ficar diferente das outras tribos, dos outros países, das outras regiões, o povo levanta o seu rei. E aqui eu queria que você entendesse que nós temos um costume para se escolher um líder e um rei. Geralmente líderes e reis eram escolhidos segundo a sua fisionomia, ou seja, pessoas que eram bonitas,
com uma boa estatura. Olha para o amigo que está do seu lado e fala: você nunca seria um rei em Israel. Tá longe, essa daí você pode deixar que você não ia errar. Era assim que se escolhiam reis, eram assim que se escolhiam governadores. E é exatamente esse o motivo de no versículo 7 Deus dizer a Samuel que os homens olham a face, mas ele vê o coração. Mas ainda não estamos no versículo 7. O que acontece? O rei que foi escolhido pelo povo começa a se distanciar de Deus, porque embora não fosse um rei a qual Deus queria, porque Deus queria reinar, a Bíblia diz que toda autoridade constituída sobre a terra vem de Deus. Todo o poder exercido na terra vem de Deus, é Deus que concede. Então se Saul está reinando é porque Deus permitiu que assim o fosse. E durante o reinado de Saul, ele começa a cada vez mais se distanciar de Deus. E aqui nós estamos em um tempo bíblico extremamente importante também. Nós acabamos de sair do tempo dos juízes. Ou seja, Saul inaugura a monarquia do povo de Deus. Até então nós tínhamos os juízes. Saul inaugura um novo tempo, e com ele também o tempo dos profetas, começando pelo profeta Samuel. O profeta Samuel, que é quem unge Saul, quem acompanha Saul, é quem vê Saul se distanciando, é o homem que está inaugurando um novo tempo. Deus o chama para inaugurar esse tempo, tempo dos profetas. E é justamente após isso, e é justamente após o povo pedir um rei como todas as nações, e é justamente após esse rei começar a se distanciar, e aqui nós vamos, daqui a pouco a gente já pega os principais erros de Saul para que você também não erre, que Deus olha e diz: ele já não me agrada mais. Saul não agrada a Deus por 4 coisas, repita comigo, 4 coisas. Isso, bem forte, né? Para valer o estudo que eu fiz. 4 coisas. Os 4 erros de Saul para você aprender e nunca cometer na sua vida, nunca cometer na sua liderança, nunca cometer dentro da sua casa. O primeiro erro de Saul foi a impaciência. Saul queria as coisas no seu tempo. Saul queria as coisas na sua hora, com o seu gosto. A impaciência foi o primeiro erro que Saul comete. Por quê? Porque quando o homem se distancia de Deus, a sua consciência, eu já preguei isso aqui para vocês umas 5 vezes, a sua consciência se torna o seu próprio Deus. Quanto mais distante de Deus, mais a sua consciência é o seu Deus. E qual que é o perigo disso? É você que começa a colocar suas regras, na verdade as regras que Deus deveria estar fazendo. É você que determina o que Deus faz e não faz, e quando Deus faz, quando Deus não faz. É você que determina se Ele está com você ou se Ele te abandonou. O primeiro erro de Saul foi a impaciência. Não soube esperar em Deus, não soube olhar o processo, acompanhar o processo e seguir aquilo que Deus estava tentando dizer a ele. O segundo erro de Saul foi a obediência parcial. Repita comigo: obediência parcial. Saul desobedecia a Deus, igual uma galera faz aqui. Não, o pessoal mora ali no outro, o pessoal daqui não faz isso. Saul desobedecia a Deus, mas no final, na maioria das vezes, ele colocava Samuel no meio, ou fazia alguma oração para parecer que estava agradando a Deus. É óbvio que é diferente de você, né? Aqui eu vou falar só a título de curiosidade, porque você não faz isso. Mas é tipo aquela galera que tem um perfil todo estragado, mas a bio é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É tipo as ovelhas da igreja que mandam fotos sem lã para as pessoas, posta foto sem lã, mas a bio é: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu falei: menina, lê o texto de novo, minha querida. É tipo isso. Talvez você nem saiba. Nossa, Guilherme, estou deveras horrorizado, porque nunca pensei que teria pessoas assim. Acredite, tem pessoas que é assim, cara.
Tem pessoas que vêm aqui na terça-feira, não vai na missa no domingo. Olha para você ver que loucura. Tem pessoas que vivem em pecado mortal. Para você ver que doideira que acontece. Obediência parcial. Tem pessoas que vivem em pecado mortal, sabem que não pode comungar, mas todo domingo entram na fila da comunhão e comungam. E olha o que São Tiago diz, para piorar ainda, que quem comunga o corpo do Senhor de forma indigna está comungando a sua própria condenação. Isso se chama obediência parcial. Eu pareço que estou fazendo algo bom. Guilherme, mas comungar é bom ou é ruim? Depende. Você pode comungar? Está confessado? Se arrependeu dos pecados? Se sim, é bom. Se não, São Tiago diz que nós comungamos a própria condenação. Obediência parcial, é isso que Saul faz. Tenta colocar uma casca religiosa, ou uma casca de alguém que está fazendo algo de Deus, em algo que é a vontade própria. Acontece um outro fenômeno, só para você saber também. Muitas pessoas que vivem obediência parcial no nosso tempo, agem conforme a sua própria consciência, e no final embaixo escreve: foi Deus que disse. Porque você vai trocar de emprego? Deus mandou trocar. E Deus lá de cima: eu não falei nada. Inclusive essa empresa está quebrando. Se você tivesse me perguntado, eu ia falar: não vai, eles estão com dívida ativa, vai dar ruim para você. E você foi. Deu ruim, está passando pela prova. Deus me abandonou, vou virar macumbeiro agora. É o que acontece. Nós vivemos em um tempo de obediência parcial. Nós vivemos em um tempo em que parece ser bonito ser de Deus. Gente, pelo amor de Deus, olha o que Jesus diz: quem quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Pois aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder por causa do reino de Deus irá ganhá-la. O evangelho não é essa torta de Nutella, de cookie deliciosa que você vai comer aqui hoje. Compre, por favor, para nós pagar as contas. Não é. O evangelho não é como esse empadão de frango delicioso que você, meu Deus, não. O evangelho é cruz. E quando nós pegamos a nossa vontade, o nosso desejo, só colocamos uma casca religiosa, um versículo bíblico no final para tentar testificar algo, nós estamos cometendo o mesmo erro de Saul, obediência parcial. Parece que eu sou de Deus, parece que eu faço as coisas para Deus, mas eu estou ficando cada vez mais distante. Terceiro medo de Saul. Terceiro erro de Saul: medo do povo. Repita comigo: medo do povo. Também é algo que você não faz, mas é só a título de curiosidade. Saul começou a agir de forma errada, desobedecendo e desagradando a Deus por medo do que o povo ia falar. Lembra aquele ditado antigo: vox populi vox dei? A voz do povo é a voz de Deus. É uma mentira, isso é demoníaco. Biblicamente, todas as vezes que o povo tentou dizer o que Deus deveria fazer, deu merda. A voz do povo não é a voz de Deus. Saul começou a ouvir o povo demais. Saul começou a querer agradar demais o povo. E quanto mais Saul agradava as pessoas, mais ele desagradava a Deus. Eu não sei se você já lidera, mas presta atenção numa coisa: Deus não levanta liderança para agradar ninguém. Se Deus levanta um líder, um pastor, alguém para direcionar, é porque o povo precisa ser direcionado, é porque o povo precisa ser pastoreado, é porque o povo precisa ser discipulado. Pastoreio é sacrifício, é você pegar a ovelha e um dia falar: ah, ovelhinha bonitinha, toma aqui uma raçãozinha. Mas é um dia também ela está fazendo uma coisa errada e tu talha uma cacetada na cabeça. Ela ir embora, você trazer para perto, é embora, você trazer para perto. Na terceira vez que ela vai embora, você vai lá e quebra a perna dela. Isso é pastorear. Ah, já fui pastoreado. Discipular é pior ainda. Discipular é disciplina, é colocar na régua. Então, se Deus dá um líder, se Deus dá um pastor, é porque o povo está precisando, na maioria das vezes, apanhar. É que você quer leite com pera, meu irmão. Você quer torta de Nutella, compre. Mas o evangelho não é assim. Se Deus te coloca num rebanho para você ser pastoreado, é porque está na hora de você tomar umas cacetadas na cabeça.
alguém olhar para você e falar que o que você está fazendo é errado, alguém dizer que você está caminhando a passos largos para o inferno. Quando não faz isso, está cometendo o mesmo erro de Saul, medo do povo. Por medo do povo, Saul desobedeceu a Deus. Por medo do que as pessoas iriam pensar. Isso não acontece com você, mas a título de curiosidade, você acredita que tem gente que vem para a igreja e por medo do que as pessoas vão pensar, quase negam a Jesus durante o dia? Eu não sei se está aqui não, se tiver, levanta o braço não que eu vou passar vergonha. Outro dia eu fui testado por um Uber. Lembra que eu contei essa história? Se você estiver aqui, você vai ver o que eu vou fazer com você. Estava lá no centro resolvendo umas coisas, pedi um Uber para voltar. Começou a conversar. Eu, muito simpático, depois de uma tarde de reuniões estressantes. E aí ele falou assim: nossa, olha aquela menina do outro lado da rua. Aí eu, isso, cara, lá vem esses papos. Vou dar a próxima, vou colocar não quero conversar. Nossa, e ele começou a falar uns negócios bem nada a ver. Nossa, você viu, olha ali, meu Deus, olha aquela mulher do outro lado da rua. Oh, e a política? Oh, não sei, me perguntando um monte de coisa. Quando ele me estressou, eu olhei para ele e falei assim: irmão, eu não converso sobre esse tipo de coisa. Eu não toco nesses assuntos. Isso não é assunto para mim. Abaixei a minha cabeça, ele pediu desculpa, continuou. Chegou aqui na porta e ele falou: ó, é uma igreja. Eu falei: não, aqui é um centro de evangelização. A gente reúne aqui toda terça-feira. Inclusive, se você quiser vir um dia, você está precisando. Ele deu uma risadinha, olhou para mim e falou: já tem umas semanas que eu venho, Guilherme, eu só queria ver se você era de verdade, igual você é no microfone. Olhei e falei: lazarento. Eu peguei um Uber 6 da tarde, olha também a consciência, 6 da tarde do centro até aqui, para mim deu umas 4 horas, 20 minutos ele me testando, olha a menina, e não sei o que, e vamos falar disso. Eu falei: cara, eu não falo disso. E ele chegou aqui e ele falou: não sei, está aqui hoje? Não está? Também não levanta a mão, fica quietinho na sua, porque senão o pessoal vai querer te bater. Eu falei: olha só, daí eu entrei assim, ó, abismado. Eu falei: cara, ele me testou. Eu não acredito que ele me testou. Será que eu passei no teste dele? Não sei também. Por medo do que as pessoas vão pensar, tem gente que nega Jesus. Não acontece com você, mas um pessoal aí, por medo do que os colegas de trabalho vão pensar, entra na rodinha de fofoca. Por medo do que as pessoas vão pensar, entra na rodinha que está falando mal dos outros. Entra na rodinha com conversas indecentes que um filho de Deus não deveria. Entra em grupo que é www.sitedocapeta.com.br, que ninguém deveria ver, que ninguém deveria falar, mas está lá dentro. Nunca olhou o grupo, mas tem medo de sair porque o que as pessoas vão pensar. Tem gente que não se posiciona sobre fé, sobre o que a igreja diz, com medo do que as pessoas vão pensar. Tem liderança que não consegue dizer a verdade por medo do que eles vão achar. Eles vão achar que tem alguém que está mandando. Eles vão achar que tem alguém que sabe que está certo. E você precisa ser essa pessoa, meu irmão. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, numa série que nós vamos falar sobre liderança, é porque Ele quer forjar algo que é primordial. Deus nunca levantou um rei sentado num trono. Deus levantou pessoas que tinham um coração rendido a Ele. Rendido a Ele. Daqui a pouco a gente vai chegar na segunda pessoa dessa história. Medo do povo. Quarto erro de Saul: um monumento erguido a si. Repita comigo: autoidolatria. Ele se idolatrava. Parecia que não. Ele só fez uma imagem dele e um camelinho. Para quê? Para as pessoas saberem, para as pessoas o respeitarem. Mas quando ele chegou no ápice do seu reinado, o que ele mandou fazer? Uma imagem de si. Nós estamos vivendo um tempo cheio de pessoas que estão erguendo monumentos de si. Olha o que eu fiz. Olha o que eu falei. Olha o que eu escrevi. Olha quantos seguidores eu tenho. Olha quantos lugares eu já viajei. Olha quanto dinheiro tem na minha conta. Estamos erguendo monumentos de nós. E quanto mais eu apareço, mais Deus desaparece nessa história. Perceba, o movimento de Saul é totalmente antibíblico. Enquanto nós temos João Batista no deserto gritando que ele cresça e que eu desapareça, 1000 anos antes nós temos Saul falando: olha o que eu estou fazendo. Deus agindo poderosamente e ele fazendo uma imagem de si. Exatamente o que você faz.
Quando você coloca a sua vontade acima de tudo. Quando você sai da sua casa, vem para cá numa terça-feira, pedindo a Deus uma graça, nada acontece, você sai daqui chateado, como se Deus tivesse a obrigação de te responder, um monumento de si. Pode ser que Ele te responda? Pode ser. Pode ser que algum missionário bota a mão na sua cabeça, revela o seu CPF, essas cagadas que você está fazendo? Pode ser. Mas pode ser que não. Pode ser que não seja o tempo. E lembra, o primeiro erro de Saul foi a impaciência. Eu sei que tem coisas que parecem que estão demorando a acontecer, mas Deus está te forjando. Rapidinho, 3 minutos para ficar pronto é miojo no micro-ondas, meu irmão. A vida com Deus não é um miojo. Erguer monumentos de nós está roubando em nós um local que Deus deveria estar agindo. Porque se eu vou erguer algo que é meu, eu não vou ter espaço para erguer aquilo que é de Deus. E são esses erros que afastam Saul de Deus. E algo que é interessante no versículo 7 é que Deus diz ao profeta: o homem vê o que não importa, o homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Se nós pegarmos desde o início do capítulo 16, várias vezes nós vamos encontrar a palavra ver. Deus está vendo algo. Deus viu o que Saul estava fazendo. Deus direcionou a Samuel. Deus viu que Samuel também não estava olhando certo. O profeta erra, porque quando ele chega na casa de Jessé e ele olha um irmão de Davi, ele fala: é ele. Por quê? Porque é alto, é bonito, é ele. E Deus diz: não é ele, não é. Eu rejeitei. Assim como eu rejeitei a Saul, eu rejeitei a ele. E aqui tem até uma ligação muito profunda, porque primeiro a Bíblia diz que Saul rejeita a Deus, e depois o Senhor rejeita a Saul. Deus não trabalha com trocas conosco, amém ou não? Não é troca. Mas perceba se aquilo que você está vivendo, até um pouco frustrado, não é só reflexo do que você está dando para Deus. Ah, porque Deus nunca fala comigo. Qual foi a última vez que você falou com Ele? Ah, porque eu nunca entendo nada de Deus. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Ah, porque eu nunca faço. Mas você não se move, você não anda em direção a Ele. A Bíblia diz: pedi, recebereis, batei e a porta será aberta. Mas você age como se Deus fosse um 90. Meu Deus, pintou emergência, Deus, não. E acha que ainda é mágica. Confundiu, cara. Isso é Harry Potter. Deus é outra coisa. Nós não podemos permitir que o nosso coração se distancie de Deus. E aqui nós entramos na chave dessa pregação. Agora que eu estou começando. O coração. Quando a Bíblia diz: o Senhor olha o coração, para o judeu, esse texto foi escrito em hebraico. Na cultura judaica, o centro dos sentimentos não é o coração, são as entranhas e o rim. Sentimento para o judeu é aqui. O coração é o local de controle do homem. É como se fosse a central que controla tudo, os pensamentos, as decisões. Então, quando a Bíblia diz que o homem olha a face, ou seja, a aparência externa, mas Deus vê o coração, Deus se importa com aquilo que está controlando o homem, não o que ele está sentindo. Estão entendendo, sim ou não? Porque para a gente aqui, a gente controla aqui e sente aqui. Para os judeus, eles controlam aqui e sentem aqui. Quando Deus diz que Ele olha o coração,
Ele está olhando justamente como aquele homem controla, como ele é controlado. É assim que Deus está escolhendo o próximo rei de Israel. Quem o controla? E olha que interessante, o profeta chega numa casa, na casa de Jessé, os 7 filhos estão lá, Deus diz, não é nenhum desses. O profeta Samuel olha para o pai e fala, não tem mais nenhum? Ah, tem mais um menino que está no campo, pastoreando ovelhas. Chama ele. Eles chamam a Davi, baixa estatura, um menino. Deus diz, eu o vi, é ele. Ele é ungido rei. E depois que Davi é ungido rei, ele volta para o campo para pastorear as ovelhas. E aqui com Davi, eu quero te ensinar, eu te falei os 4 erros de Saul. Nessa noite, para ter um coração segundo o coração de Deus, Davi, a Bíblia diz, é um homem segundo o coração de Deus. Os 4 acertos de Davi. O primeiro, a espera. Para forjarmos o nosso coração, para ser um coração segundo Deus, o primeiro exercício que nós devemos fazer é o da espera. Davi esperou 20 anos entre a promessa e o reinado. Foram 20 anos entre o dia que ele foi ungido e o dia que ele foi coroado. 20 anos esse menino pastoreava ovelha sabendo que ele já era rei. Por 20 anos ele viu outra pessoa ocupando o lugar que já era dele, mas ele não fez nada até que Deus o fizesse. Primeira lição dessa noite, meu irmão, espera. Tem muita gente errando no reino de Deus, tem muito líder se perdendo, tem muitas pessoas empurrando a carroça pelo morro abaixo porque não sabe esperar. Espera. Guilherme, eu recebi um laudo, acabei de sair do médico, ele falou que eu estou com câncer terminal. Espera. Guilherme, é porque minha casa está uma desordem, a gente não tem dinheiro para nada. Você orou, eu orei. Então espera. Espera. Se as coisas não chegarem, espera. Pede a Deus essa graça. A paciência é uma virtude. Aprenda a esperar. Esperar o quê? Esperar o tempo de Deus. Que horas que eu vou abrir um negócio, Guilherme? Quando Deus disser para abrir. Que horas que eu vou mudar de cidade? Quando Deus disser para mudar. Que horas que eu vou tomar essa decisão? Quando Deus disser que é para ir por aqui. Que horas que eu vou voltar? Quando Deus disser que é para voltar. Espera. Guilherme, se Deus não disse nada, espera. Porque desde o livro do Êxodo, o homem continua sendo uma pessoa, um ser de cabeça dura. A raça humana, desde o Êxodo, é cabeça dura. Desde quando foi liberto do Egito e quando estava a caminho da terra prometida, tinha saudade das cebolas. A minha vontade é olhar para o povo que saiu do Egito, que era escravo, que estava indo para a terra prometida e gritar para eles: ei, espera. E esperar não é esperar reclamando. Que hora que Saul vai morrer? Davi não faz isso. Não veja a hora, porque que Saul não tropeça, bate aquele na cabeça dele e morre. Porque nenhuma flecha cai naquela casa e mata Saul. Porque Saul não pega uma doença, um monte de gente morreu. Não, não é esse o movimento de Davi. Davi olha e fala: o Senhor me ungiu, o Senhor me chamou, agora eu vou ficar aqui. Quando o Senhor quiser me colocar lá, o Senhor me coloca. Se o Senhor não quiser, eu vou ficar aqui esperando. Meu irmão, Deus tem uma palavra de ordem para a sua vida hoje. Espera. Espera o quê? Espera Ele agir. Espera Ele falar. Espera Ele mandar alguém. Espera. Davi não ouviu. Ele só precisou esperar o profeta chegar até sua casa. Espera. Ao longo da nossa história como comunidade, eu já vi muita gente indo embora porque não soube esperar.
Ao longo do meu tempo que caminho com Deus, eu já vi muita gente desistindo da igreja porque não soube esperar. Não soube. Tenho pessoas que começaram a caminhar na colo de Deus hoje, que começaram a caminhar comigo na colo de Deus lá atrás, que dariam muita coisa para estar aqui hoje. Já ouvi de muitos que desistiram. Nossa, até que enfim vocês estão vivendo o que Deus prometeu, né? Sim, espera. Espera. Quando isso aqui estava virado de cabeça para baixo, o que a gente fez? Oramos e esperamos. Espera. Eu já falei com vocês, a primeira vez que nós viemos olhar esse lugar, que eu coloquei o pé aqui, eu enxerguei ele exatamente como você está enxergando agora. Está faltando só uma coisinha que nós não temos ainda, mas o resto é igualzinho. Eu via uma LED aqui atrás e um telão grandão, as paredes escuras, cadeira, ar-condicionado, eu via. Mas quem vem desde o início lembra, isso aqui era um barracão branco. As cadeiras a gente alugava toda semana, até que a gente fez uma campanha, lembram? A gente fez uma campanha, vocês compraram as cadeiras. Fizemos outra campanha, a gente colocou os ar-condicionado. Só precisou esperar. Só precisou esperar. Porque a minha vontade é, vamos lá no banco, vamos pegar um empréstimo, vamos fazer tudo do jeito que a gente quer. Oramos, Deus, é isso? Não, não é isso. Eu vou mandar a provisão. Então tá bom, a gente espera. E esse negócio branco e nada da provisão entrar, e só tinha 150 cadeiras e vindo um monte de gente, meu Deus, o que a gente vai fazer? Espera. Espera. Espera para ver se não vê o milagre acontecendo. Eu vejo. Quando vocês vêm aqui toda terça-feira, quando está um calor lascado lá fora e nós está aqui, ó, climinha de montanha, espera. Quem vinha aqui ainda quando não tinha ar-condicionado? Levanta a mão. Quem que vinha? Lembra? Também não é para tanto, né? Nossa, um monte de ventilador, a gente saía todo mundo com o mesmo cheiro, tudo suado, não tinha perfume que desse conta. Espera. Próximo acerto de Davi: obediência consultada. Davi consulta a Deus para ver o que vai fazer. O passo que Davi vai dar antes, ele pergunta a Deus. O movimento que ele vai fazer antes, ele consulta a Deus. Enquanto nós temos Saul com obediência parcial, Davi tem obediência consultada. O que o Senhor quer? Vamos para a guerra? Que jeito que o Senhor quer que a gente vá para a guerra? Que jeito que o Senhor quer que a gente vença? Como o nosso exército vai se posicionar? Obediência consultada. Quer ver as coisas na sua vida melhorar espiritualmente? Isso aqui não é teologia da prosperidade. Teoria da prosperidade, na verdade. Nem teologia da prosperidade existe. Isso aí é uma papagaiada que inventaram para arrancar dinheiro de besta. Não é teoria da prosperidade. Não estou falando, não, pergunta a Deus que você vai ficar. Não é de ficar rico, não. É crescer espiritualmente. Deus, qual passo eu tenho que dar? Aí você chega para mim e pergunta: Guilherme, eu quero entrar para o colo de Deus, o que você acha? Eu falei: o que Deus te disse? Ele te chamou? Ou você acha que é só legal? Não é legal não. Eu sou legal com vocês na terça, depois o pau tora. O que Deus te disse? Obediência consultada. O que Deus está te chamando? O que Ele quer que você faça? A gente quer uma coisa, mas Deus sabe aquilo que é o melhor. Lembra o que acontece com o apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16? Ele está indo pregar na Ásia, todo certinho. Quando ele chega para pregar, o Espírito Santo diz: você não vai entrar aí, vai para lá. Obediência consultada. Quando o homem consulta a Deus para tomar uma decisão, meu irmão, Deus age poderosamente, porque não é a vontade do homem, é Deus agindo através do homem. É assim. E a gente tem que entender qual é o meio que Deus está nos forjando a isso. Por exemplo, vou te ajudar numa coisa. Os homens, sinceridade, só estamos entre os amigos aqui, tá? Você tem dificuldade para orar? Quem tem dificuldade? Homem, quem tem dificuldade para levantar cedinho e orar? Levanta a mão assim, levanta. Guilherme, levanto 6 horas da manhã para orar. Levanta a mão. Tem dificuldade? Não quem ora. Quem tem dificuldade, fala: Guilherme, eu não consigo levantar 6 horas da manhã para orar. Vou te ajudar numa parada. Por exemplo, a gente tem o nosso jiu-jitsu aqui. A gente não começa descendo um cacete um no outro. A gente começa
orando. A gente monta o tatame, se cumprimenta, faz uma rodinha e ora todos os dias. Então, se você não consegue orar todos os dias, não gosto de jiu-jitsu, vem para orar pelo menos, miserável. Aí nós te damos uns couro, aí você vê que você está fraquinho demais e fala, realmente eu preciso treinar com essa rapaziada, senão eu vou apanhar para esse menino de 72 quilos. Vem para o jiu-jitsu. O nosso jiu-jitsu é uma obediência consultada. Deus, o que o Senhor quer que a gente faça para expandir a nossa evangelização? Vamos treinar, vamos abrir uma turma de jiu-jitsu. E agora? Agora vamos abrir a nossa equipe de jiu-jitsu, é a nossa regra. É a logo da Colo de Deus, é do jeito que... E o que vocês fazem? A gente reza para começar, reza para terminar. Tem uma célula só do jiu-jitsu, que é uma rapaziada que junta. Esse é top, você vai gostar. Para fazer um churrasco, bom churrasco, e conversar de coisas de Deus. Obediência consultada. Se quer saber mais, quer entrar para o nosso time, converse comigo no final. Amanhã, 6 da manhã, a gente está aqui, rezando e se comendo na porrada. Próximo acerto de Davi, estou acabando. Temor a Deus. Davi se movimenta pelo temor. Davi não se movimenta pelo medo. Lembra, Saul tinha medo do povo. Davi tem temor a Deus. Inclusive, isso é muito claro quando ele peca, quando ele cai, depois da sua queda. Por quê? Porque o que ele teme é que Deus tire dele o seu espírito. Olha que contraditório. Quando Saul cai e ele erra, olha o que ele diz: Deus, me honra uma última vez diante dos anciãos. Uma última vez. Me honra uma última vez. Saul era capaz de sacrificar pessoas para proteger a sua imagem diante de Deus. Quando Davi erra, Davi diz: Deus, me tira tudo, só não tira o seu Santo Espírito. Davi sacrificava a sua imagem para se acertar com Deus. Essa é a diferença de alguém que tem temor. Essa é a diferença de alguém que acorda com temor ao Senhor. Eu acordo todos os dias, eu faço a minha oração. Não consigo rezar agora, eu vou para o jiu-jitsu da Colo de Deus, eu rezo com eles, faço um treino também, já melhora, já tira essa barriga de cadela fora, e vai melhorando tudo, e fico forte, e começo o meu dia em Deus. Guilherme, o dia, falando só do jiu-jitsu, nossa propaganda, né, William? Tem que crescer a equipe agora, você está sozinho. E o dia que eu chegar mal, você vai falar: rapaziada, eu tô mal, mão na sua cabeça. Porque a gente tem temor a Deus, mão na cabeça. Vai, Deus, batizando, deixa ele ficar bem bom para nós bater nele daqui a pouco. Temor a Deus, o homem precisa carregar temor a Deus. Temor a Deus, temor a Deus nos faz abandonar pecado. Temor a Deus faz com que a gente não faça pequenos desvios na empresa. Temor a Deus faz com que a gente nem instale o Tinder para saber como é que é. Temor a Deus faz com que a gente não fique mandando mensagem para meio mundo para ver se pega alguém. Temor a Deus faz com que a gente ande de forma reta. Aquilo que a Bíblia diz: não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Continua caminhando no que Deus direcionou. O que falta hoje na igreja não é mais poder, não falta Deus falar, falta temor e vergonha na cara. Falta a gente olhar e falar: isso é pecado, aqui eu não vou. Isso é pecado, isso eu não falo. E por aqui é pecado, então eu não vou. Isso, gente, só o temor a Deus faz. E é isso que nós vemos sendo conduzido na vida de Davi, ano após ano, um temor a Deus. Eu amo tanto a Deus que eu não quero desagradá-lo, nem com as brincadeiras, nem com as piadas, nem com as histórias, nem com a mentira que alguém está contando. Isso é temor a Deus. O temor a Deus atualmente na igreja tem dado lugar ao pecado, mas não o pecado, luxúria, não, o pecado com apelido. Fofoca é pecado, sim ou não? Sim. Mas partilhar com o irmão sobre a vida do outro não é. Desviar dinheiro, roubar é pecado, sim ou não? Mas esse dinheiro que entrou errado ser uma providência de Deus na minha vida não é. Flertar com o mundo inteiro é pecado, sim ou não? Sim. É claro que é. Mas procurar minha Maria não é não. Quanto menos temor a Deus,
mais apelido o pecado tem. Perceba na sua vida. Se você não está dando apelido para um monte de pecado só para viver ele de forma deliberada. Eu não sou um cachorro sem vergonha, salafrário, não. Eu só caí. O cair é do homem, levantar é de Deus, aqui na sua cara. Falta temor. Temor. Deixa eu ir para o próximo. Último acerto de Davi: erguer um altar para Deus. Quando Davi começa a vencer, ele atribui as suas vitórias a Deus. Quando eles perguntam como ele está fazendo, ele atribui os seus méritos a Deus. Ele literalmente ergue um altar a Deus, para que Deus reine, para que Deus apareça e ele desapareça. Um líder segundo o coração de Deus é um líder que dia após dia se aproxima. Guilherme, mas eu não coordeno um grupo de jovens, não lidero comunidade. Mas você lidera a sua casa. Você está lá dentro da tua empresa. Guilherme, mas eu não sou gestor nem nada. Mas você está lá como um sinal de Deus nesse lugar. Assuma. A Bíblia diz que a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Assuma. De verdade. Chama no peito. Rodinha de fofoca. Isso aqui eu não entro porque é do diabo. O que eles vão pensar de mim? Vão pensar que você é alguém de Deus. Por que você não entrou no grupo da firma, da rapaziada, Guilherme, para nós falar uns negócios? Não, porque esse é do Satanás. O diabo tomou conta de vocês tudinho já. Meu Deus, o que eles vão pensar? Que você é alguém de Deus. Tu olha e fala: estou encapetado, meu irmão. Quem quer que eu vou orar por você? Um líder segundo o coração de Deus é um líder que conduz as pessoas no ritmo do céu. Enquanto um líder que lidera segundo o seu ego, faz os seus liderados, ele está indo primeiro, caminharem a passos largos ao inferno. Um líder segundo o coração de Deus faz os seus liderados caminharem no ritmo do céu. Existe crescimento, existe ascese, e existe algo primordial para um dia vermos a Deus face a face, que é a santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. É por isso que o que Deus quer trabalhar em nós hoje é o nosso coração. Porque aqui, como um local de controle dos nossos pensamentos, das tomadas de decisões, Deus irá trabalhar para que nós possamos cada vez mais crescer como homens e mulheres de Deus. Você não veio aqui para escutar uma série que não tem nada a ver com você. Você veio aqui para ser preparado para um tempo da sua vida, um tempo de serviço ao reino de Deus. A igreja precisa de mais líderes e bons líderes. Precisa que uma meia dúzia vá embora? Precisa também. Tem muito Saul liderando na igreja. Tem muito Saul liderando com impaciência. Tem muito Saul liderando com obediência parcial. Tem muito Saul dentro da igreja liderando com medo do povo. Tem muito Saul erguendo a sua imagem mais alto do que Deus. Deus quer levantar você como um bom líder, um líder segundo o coração dele, para que Saul possa ir embora e você possa ocupar um lugar que é o lugar dos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então, meu irmão, nessa noite nós vamos orar, porque Deus quer trabalhar num lugar no seu coração. E o profeta Ezequiel já dizia que ele iria tirar do nosso peito um coração de pedra e iria nos dar um coração de carne, um coração capaz de dirigir as coisas segundo a vontade de Deus, um coração capaz de ser sensível mais uma vez à voz de Deus. E enquanto eu pensava em vocês no dia de hoje e eu preparava tudo isso, eu ouvia o Espírito de Deus dizer ao meu coração que nessa noite Ele estaria devolvendo aos corações
o controle de um caminho para o céu. Você que está aqui hoje, que já caminhou com Deus, você que já liderou grupo, você que já liderou pastoral e hoje não vive uma vida com Deus, Deus te trouxe aqui para você voltar a ter um controle no ritmo do céu. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua alma é inegociável para Deus. Lembra no livro do profeta Isaías, Deus diz que troca reinos por ti. Ele troca nações por você. Não é à toa que em João capítulo 3, Deus envia ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 10, eu vim dar vida e vida em abundância. Deus veio para aqui nessa noite, Deus te trouxe aqui, e Deus está vindo aqui te visitar, para te colocar no eixo, para colocar o seu coração no eixo, para colocar a sua vida no eixo, porque não dá para liderar se não for segundo o coração de Deus. Amém? Estão comigo, sim ou não? Então fica de pé para a gente orar. Dá uma esticada nesses braços aí. Dá uma esticada. Dá uma mexida aí.